Bom dia, pessoal! Hoje vamos seguir aí com mais um vídeo da nossa série de patologias em pinturas. Hoje vamos falar um pouco sobre as superfícies e como funcionam os processos de pinturas nas diferentes superfícies que a gente tem. A primeira delas que a gente vai falar, a mais conhecida, é a superfície de alvenaria, né? São as paredes das nossas casas. Como que a gente vai realizar uma pintura numa parede nova? Primeiramente, para fazer essa preparação, você vai precisar de lixas para tirar as imperfeições que você tem aí. E aí você vai passar essa lixa, você vai lixar essa parede e realizar a limpeza desse local. Lembrando que uma preparação mal feita vai gerar falhas nas pinturas ali mais para frente. Em seguida, a gente pode utilizar o selador, que ele vai trazer um acabamento mais uniforme. Você vai aplicar na superfície após ela ter sido lixada. Lembrando que esse selador ele pode reduzir o consumo da tinta, então você vai ter uma economia de tinta aí. Após isso, aí sim você vai passar a massa corrida. E aí você vai aplicar essa massa corrida, ela pode ser aplicada com espátulas e ela vai proporcionar um acabamento mais liso. Então ela é indicada para ambientes que você quer uma superfície mais uniforme, principalmente, por exemplo, os ambientes internos, né? E aí sim, a partir da massa corrida, você pode utilizar a sua tinta. A gente trouxe o exemplo da tinta acrílica da Coral. E aí você vai realizar a aplicação dela, sempre respeitando o tempo do fabricante para realizar as demãos seguintes. Lembrando, gente, que é muito importante que a superfície que você vai pintar deve estar sempre limpa e nivelada para um melhor acabamento. Se a gente tiver a presença de mofo, para corrigir isso, a gente vai precisar fazer uma solução com 50% de água sanitária e 50% de água. Para isso, você vai aplicar ali na região, vai guardar 6 horas, enxaguar, esperar secar e aí sim iniciar a pintura da sua superfície. Se o seu caso for a presença de graxa ou gordura, a correção seria uma solução com detergente neutro e água, e aí você vai passar naquele local, você vai fazer a lavagem, vai enxaguar, esperar secar e aí sim iniciar a sua pintura para que a gente tenha um acabamento melhor possível. É isso. No caso da madeira, como que a gente vai poder fazer a preparação da nossa superfície para ela ser pintada? Bem, para madeira sem acabamento, que é aquela madeira crua mesmo, a gente vai precisar utilizar as lixas para tirar as imperfeições, que são lixas específicas para madeira. A gente também utiliza um pano para fazer a limpeza, a utilização do thinner ou água raiz, bem conhecidos aí no mercado, e ainda a utilização de um fundo preparador, se você considerar necessário. Para as madeiras com acabamento, a diferença é que você vai utilizar as lixas para retirar essas camadas de acabamento, e aí você vai utilizar também o pano, o thinner e também utilizar o removedor de tintas, se você achar necessário. Já para as superfícies metálicas, como que a gente pode fazer esse processo de preparação para realizar as nossas pinturas? Bem, para os metais sem acabamentos, que são os mais comuns, né, os metais ferrosos, as grades, os nossos portões, por exemplo, a gente vai precisar das lixas para tirar as imperfeições também, são lixas específicas para os metais, pano para realizar a limpeza, utilização de thinner ou água raiz, e aí você pode aplicar, né, um fundo anticorrosivo, porque ele vai fazer com que a gente não tenha aquele processo de ferrugem nos nossos metais. Para a preparação de metais sem acabamento, que são os metais não ferrosos, aí já não são tão comuns, como alumínio, bronze e cobre, você vai utilizar também as lixas, um pano, o thinner, água raiz, e aí você pode comprar também e aplicar um fundo promotor de aderência, para poder se aderir mais à tinta naquela superfície. Por último, os metais com acabamento, aqueles que já estão pintados, você vai utilizar, por exemplo, as lixas para remover esse brilho, esse acabamento, também o pano, novamente a utilização do thinner, e aí aplicar o fundo anticorrosivo aí, muito importante, para evitar a ferrugem, como já foi falado. É muito importante que os metais oxidados devem ser sempre lixados e limpos. Nesse caso, a gente recomenda muito a demão de fundo anticorrosivo. E também a gente lembra que a tinta utilizada será a tinta esmaltada. E aí, você já conhecia esses métodos? Conta aí pra gente. Até o próximo vídeo.